Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor, o amor de Maria. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando. À sua volta estavam sentados fariseus e doutores da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém, e a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo: Quem é este que assim blasfema? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo: Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Pois para que saibas que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente, diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa, louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e, cheios de temor, diziam: Hoje vimos coisas maravilhosas. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, a palavra, como sempre, ela é atual e ela é direta para nós, com ensinamentos e exemplos claros que devemos seguir o Evangelho, devemos seguir as palavras de Deus e tudo o que Ele nos pede. No começo, no versículo 17, já fala claramente: Jesus estava ensinando, à sua volta estava sentado fariseus e doutores da lei. A gente sabe que nos passar de todas as palavras que Jesus vem nos falando, através do seu evangelho, de seu testemunho de vida, os fariseus e doutores da lei sempre estão contra Jesus. Sempre estão focados em outra coisa, sem ser o principal da nossa fé, que é Deus. O foco deles é totalmente distorcido a outras situações, a outras necessidades humanas, e não necessidades de fé. Estão mais interessados em bens materiais do que na vida, do que no Filho do Homem, do que em Deus. É isso que os doutores da lei e os fariseus sempre estão lá, focados. E ali estava Jesus ensinando. Então ali ele já esperava que eles iriam murmurar, iriam duvidar. E para o testemunho do Filho de Deus, chega o paralítico. O paralítico que, se a gente trazer para a vida, somos nós. Nós somos o paralítico. Diariamente necessitamos de cura. Diariamente precisamos ser curados por Jesus. E diariamente precisamos ter a fé que aquele paralítico tem. Diariamente precisamos olhar para ver se estamos buscando realmente as coisas do céu. E ali buscava o paralítico, que de qualquer forma ele queria estar aos pés, ao lado de Jesus. E é isso que devemos fazer. O testemunho da vida de Jesus é o que devemos seguir, é o que devemos fazer, o testemunho da nossa vida. Jesus, em nenhum momento, apesar de ser filho de Deus, que ele já sabia, preocupou pelas as atitudes do paralítico. Quem é aquele paralítico? Em algum momento Jesus não fez essa pergunta. Jesus apenas viu o tamanho da fé dele, o tamanho de sua fé. E ali Jesus o curou. E ali naquela multidão, quantas vezes somos nós que estamos murmurando e preocupados com coisas, tirando o foco de Deus? Que ao invés de estar preocupado com a nossa fé, em acreditar, em crer e buscar a nossa cura, estamos murmurando e colocando defeito nisso, colocando defeito naquilo, e esquecemos do foco principal, que é Deus.
E muitas vezes estamos focados no nosso problema, na nossa doença, na nossa situação, e esquecemos que temos um Deus que é o Deus do impossível. Um Deus que realiza cura e milagres. Um Deus que basta apenas você crer. E não é crer muito não. Ele fala, se você tiver a fé como do tamanho de um grão de mostarda, você é capaz de remover montanhas. Você é capaz de mover montanhas. Você será capaz de tirar aquela amoreira do lugar e pedir para que ela se plante em outro lugar. Esse é o seu Deus. É o Deus que pede para você apenas crer. Que você tenha o mínimo de fé possível. E não focar no seu problema. Esquece o seu problema. Foque em Deus. Foque em Jesus. Apenas crê. E no final da leitura, ele também pega e fala para nós lá no versículo 26. Todos ficaram fora de si. Como também, um pouquinho antes, ele fala que o paralítico sai glorificando e louvando a Deus. No versículo 26 ele fala, todos ficaram fora de si, glorificaram a Deus e cheios de temor diziam, hoje vimos coisas maravilhosas. Todos os dias vemos coisas maravilhosas acontecendo em nossa vida. Acordamos com saúde, levantamos. O que basta é nós poder crer e enxergar tudo o que temos à nossa volta. Tudo que Deus tem preparado a todos nós. Devemos louvar e glorificar o santo nome de Deus a todo momento. É isso que devemos. E não ficar murmurando a todo tempo. Em nenhum momento ele pede isso. Então, meus irmãos, que essa palavra possa servir para todos nós, sem exceção. Que devemos focar em Deus, que devemos crer, que somos curados diariamente e que devemos louvar e glorificar o seu santo nome a todo momento. Tenha uma ótima semana, tenha um bom dia, que Deus abençoe o lar de cada um, que nossa Mãe Virgem Maria possa cobrir com o teu manto sagrado e proteger a cada um de nós. Tenha um ótimo e excelente dia. Fiquem com Deus.